Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2025, o Senhor guardou o melhor para o final. E eu creio nisso. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. Cristão. Cristão nada mais é do que um imitador de Cristo. Aquele que se parece com Cristo. Aliás, a primeira vez que essa expressão surge é exatamente porque o mundo percebeu, os religiosos perceberam que tinha um povo que imitava o ungido. Eles se parecem com Jesus. Eles se parecem, eles devem ter estado com ele. Porque eles falam igual, eles andam igual, eles têm o jeito dele, eles deixam a mesma atmosfera. Sabe por que Jesus falou que ele vomita o morno? Porque quem é frio sabe que é frio. Quem é quente sabe que é quente. Quem é morno se engana. Ele acha que é uma coisa que ele não é. E você só pode vomitar algo que está dentro de você. Você não pode vomitar o que não está no seu estômago. Você já imaginou? Você está no Senhor, mas você causar nele náuseas, enjoo, de tal forma que ele não suporta e tem que vomitar. É triste imaginar que algumas pessoas, elas não dão prazer. Elas causam náuseas, enjoo. De tal maneira, porque quando você está muito mal e você vomita aquela comida que fez mal, normalmente o alívio vem de imediato. E Jesus falou: você não é frio, você não é quente, você é morno. E o morno é aquele que se engana, é aquele que acredita que é uma coisa, mas ele não é. Que está tudo certo, mas não está. Ele é o que vive um engano. Ele não é uma coisa nem outra. Ele não tomou um lado. Nós temos que escolher um lado. Josué escolheu um lado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu já escolhi um lado, meu lado é Cristo. Mas algumas pessoas, elas até dizem que escolheram um lado, mas elas estão ali entre uma coisa e outra. Elas estão divididas. E essa mente dividida causa uma instabilidade. E é o que trava todo o andamento da vida da pessoa. Cristão. O que é ser um cristão? Nos dias de hoje, já se tem tantas definições. Mas o evangelho não muda. A forma de pregar é que muda. E à medida que as pessoas vão mudando a forma de pregar, para deixar mais palatável, agradável, mais docinho, o que muitas vezes para a carne é amargo. E eu tenho que estar disposta a engolir o que é amargo,
Não adianta adocicar para ficar talvez mais gostosinho aquilo que é a verdade, e uma verdade dura e amarga para a carne, não para o espírito. Quando você diz, lendo as Escrituras, que é necessário negar a si mesmo e pegar a sua cruz diariamente, se você quiser servir Jesus, alguns vão achar que é radical demais. E a partir daí, eles começam a largar a porta. E eles começam a deixar tudo mais flexível. Vamos flexibilizar, vamos deixar mais leve. Isso aqui está muito pesado, senão as pessoas não vão querer. Mas a palavra que cura é aquela que é fundamentada na verdade. E a verdade é que se a minha justiça não exceder a dos fariseus, eu não herdo o reino dos céus. A verdade é que na cidade santa não entra impureza. A verdade é que eu devo ser santa como o Senhor é santo e seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu quero, nem é o que seria tão agradável para mim. É o que é verdade. Eu posso passar por cima da verdade? Posso. Posso ignorá-lo? Posso. Posso colocar a palavra com meias verdades? Posso. Mas o custo disso no final vai ser muito alto. Então nós precisamos parar. Definitivamente escolher um lado. Aliás, nós estamos já neste tempo em que, inevitavelmente, as pessoas terão que escolher um lado. Não vai dar para segurar a politicagem por muito tempo. Não vai dar para o carisma e um discurso que mais favorece a carne do que o espírito ser sustentado, porque isso é construir na areia. E o mal não se sustenta. E a mentira não tem alicerce. E o engano não tem alicerce. E o que é feito na carne não sustenta nada. E o que eu começo na carne, eu vou ter que terminar. Porque Deus não vai terminar aquilo que Ele não começou. Então eu posso vir aqui trazer uma mensagem e adocicar. Peraí, não, isso aqui está muito duro. Eu preciso dar uma outra interpretação. Deixa eu passar um pouquinho de mel aqui para ficar mais docinho. Só que eu estou me enganando você. É gostoso ouvir aquilo que não me confronta. Mas a palavra confronta, a palavra exorta. A palavra, ela chega para modificar as coisas.
Nenhuma palavra vem por acaso. Ela vem para modificar, ela vem para curar, ela vem para restaurar. Ela chega com um propósito. Por isso eu não posso rejeitá-la, porque o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas não é porque não teve acesso, mas porque rejeitou. Ah, não, isso é amargo demais, eu não vou tomar. Não é assim que as crianças fazem? Não, eu não quero, é ruim, é amargo. Mas nós não somos mais crianças. Quando eu era criança, eu fazia coisas de criança. Mas agora eu me tornei adulto. E deixei as coisas de criança para trás. Eu não sou como criança que é levado por cada ventinho que sopra. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Eu cheguei até aqui, eu preciso continuar crescendo como cristão. Um cristão maduro, um cristão saudável, é aquele que representa Cristo. É aquele que tem a cara de Cristo. É aquele que vive por missão. É aquele que entende que não são pelos dons, mas pelos frutos que eu vou ser reconhecido. E frutos custam caro. Produzir frutos exige. Dons é a relação de Deus com o homem, que ele distribui os dons como ele quer. Mas frutos é a relação do homem com Deus. Onde eu agora me alinho com ele todos os dias. Todo mundo quer dons. Mas quantos têm produzido frutos? Quantos realmente têm produzido frutos para o reino de Deus? A vida tem glorificado a Deus. Tem cooperado com Deus. Cristão é uma cópia de Cristo. É uma réplica de Cristo. É uma extensão de Cristo. É um modelo de Cristo. É aquele que tem o padrão de Cristo. Tem a mentalidade de Cristo. Tem a linguagem de Cristo. Tem a missão de Cristo. A atitude de vocês seja a mesma de Cristo. Que não ficou agarrado a tudo que ele era. Mas ele soltou, se esvaziou, assumiu a condição de servo, se humilhando à mais baixa posição, e Deus pôde erguê-lo. Não veio de graça, ele teve que aprender a obedecer. E foi aperfeiçoado, como está escrito. Ele teve que cumprir a lei. E quando estava difícil lá na prensa de azeite, no Getsêmani, em que ele suou gotas de sangue, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Eu estou aqui para fazer a sua vontade. Isso é ser como Cristo. Eu não quero, eu não gosto. Não é agradável, palatável, não é gostoso. Mas essa é a vontade de Deus. Para mim a carne é difícil. Romper com isso é difícil. Dizer não é difícil. Mas eu estou diante de um Senhor. Eu não posso querer só um Salvador que me salva de tudo. Eu preciso amar o Senhor, o meu dono. Que é quando eu abro mão das minhas vontades, das minhas ideias, para abraçar a missão dele, a visão dele,
o padrão dele. Eu me curvo diante de um chamado. A iniquidade tem aumentado e o amor de muitos esfriado. Com isso, eles se tornam o quê? Mornos. E eles vão se enganando. Eles começam a viver de forma mecânica, onde eles dão aquilo que é fácil. E fogem dos sacrifícios e das entregas difíceis. Mas nós não fomos chamados para viver assim. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Por quê? Porque enxergavam neles, naquelas pessoas, naquela igreja, cópias de Cristo. Cristo quer dizer ungido. As pessoas enxergavam ali ungidos do Senhor. Quem são estes? Eles falam diferente. Eu gosto muito de escrituras. Quando eu leio na Bíblia, que fala que aqui em Israel não se faz assim. Esse povo tem costumes diferentes. Eu sempre paro para olhar aquilo. Ramã fez um decreto para exterminar com os judeus, alegando que tinha um povo com hábitos, com costumes, com crenças, com tudo diferentes. Eles são diferentes. Você vê acontecimentos em que sai a frase: não se faz isso em Israel. Quer dizer, isso é coisa de outras nações, outra cultura. Dentro da nossa cultura, não agimos assim. Dentro da nossa cultura, nós não pensamos assim, não falamos assim, não respondemos às demandas assim. A nossa cultura é uma cultura elevada. Quando você estuda o Pentateuco, você encontra leis para a vida. Nações criaram suas constituições e leis com base nas leis bíblicas. E todas as civilizações que foram contra o padrão de Deus desapareceram. Procure, estude, vá para a história. Todas as civilizações que foram contra o padrão de Deus desapareceram. Porque não se sustenta. Você vê pessoas até se levantando, pessoas que aparecem, mas desaparecem. Vão longe, algumas que ganham o mundo, mas se suicidam. Por quê? Porque não tem alicerce. Porque nenhuma construção que não for em Deus, no alicerce seguro, vai ruir, vai cair, vai quebrar, vai desmoronar. O mal não se sustenta. O que é feito na carne não se sustenta. Escolhas no impulso emocional não se sustentam, porque não tem alicerce. A única coisa que pode sustentar a nossa vida é aquilo que é construído em Cristo, baseado em Cristo, que o padrão é Cristo, a visão é Cristo, com a missão de Cristo, com a mente de Cristo. A redenção glorifica mais o Senhor do que a criação. Porque Cristo é a palavra, Cristo é a glória.
Cristo é a verdade. Cristo é a luz. Cristo é a fonte de águas vivas. Cristo é a resposta para todas as demandas. Não existe uma situação, um problema que Cristo não seja a resposta. O problema do mundo é a falta de Cristo. Famílias destruídas é a falta de Cristo. Uma igreja que enfraquece é a falta dos fundamentos. Porque se os fundamentos forem destruídos, que pode fazer o justo? Saber dos princípios e não praticá-los não serve de nada. É ser morno, é se enganar. Porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e a divisão entre vocês não estão sendo carnais, agindo como mundanos, a igreja de Corinto, a igreja que tinha todos os dons, a igreja que fluía nos dons, a igreja possuída pelos dons, mas era uma igreja carnal, uma igreja que faltava frutos, uma igreja que agia como os mundanos, porque tinha o quê? Tinha divisão, tinha inveja, tinha brigas, rivalidades. E se você ler o início do texto, fala, eu tinha mais para oferecer, mas vocês são crianças, vocês agem como imaturos, porque vocês vivem com as suas briguinhas e divisõezinhas e questionamentozinhos. Vocês estão escondidos nos seus dons, mas onde é que estão os frutos? Fruto de perdão, de renúncia, de sacrifício, de obediência, de santidade, de humildade. Onde estão? Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus, Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Cada um fala uma coisa. Por quê? Porque o padrão não era Cristo. Cada um está carregando suas próprias ideias. É por isso que famílias fracassam, casamentos fracassam, empresas fracassam, igrejas. Porque não fazem da mente de Cristo a mente que reina, que predomina, que domina. Pensamos como Cristo, Cristo no centro, falta centralidade de Cristo. Porque quem colocou Jesus no centro não briga. Quem constrói na rocha não tem medo. Quem tem a mente de Cristo não discute. Ele sabe onde ele está, o que ele está fazendo, onde ele está construindo. E sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Bispa, como que pode isso? Pode. Quando eu adoto para mim a mente de Cristo. E para isso, eu vou ter que ter muita humildade. Eu vou ter que abrir mão de uma programação que eu recebi, de uma mentalidade que eu recebi. Eu vou ter que me despojar, me despir do velho homem. Senão não consigo. E isso demanda muita humildade. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo,
Eu sou de Apolo? Eu sou de Pedro? E eu? De Cristo? Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanes. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Tem gente esvaziando a cruz de Cristo, tirando o peso da cruz de Cristo, atrás de coisas tão inúteis, de performance, de um sistema humano, de uma sabedoria humana, que Tiago fala que é demoníaca e animal. Tem gente correndo atrás e colocando a dependência em tantas coisas. E ele vem e fala: escuta, ou você é de Cristo, ou você está perdendo sua vida. Ou você é batizado em nome de Jesus, você está perdendo sua vida. Ou você vive para Cristo, ou você está perdendo sua vida. Vocês estão cheios de ideias. Cada um está puxando para um lado. E nós temos uma mente, nós temos um padrão, nós temos um sistema, nós temos um alicerce, nós temos uma linguagem. E alguns estão esvaziando a cruz de Cristo. Esvaziar a cruz de Cristo. Isso significa que ela é tão completa. Ela é perfeita. Ela representa a nossa redenção. Nós estávamos separados de Deus. E por causa de Cristo, da cruz, nós fomos reconciliados, vivificados. Não por obras, mas foi graça. Foi a graça que nos cobriu. Um amor tão grande e inexplicável. O que eu fiz para merecer o perdão? Nada. Eu não tenho como pagar pela minha salvação. Eu só tenho uma saída. Crer e me jogar inteiramente. Cristo é suficiente. Mas alguns não basta ter Cristo, ele tem que ter mais alguma coisinha e mais alguma coisinha. E com isso, estão esvaziando a cruz de Cristo. Todo o valor da cruz, todo o peso do sacrifício na cruz, que é suficiente para salvar, para curar, para resgatar, para mudar. Sim, a cruz é suficiente para mudar seu caráter. A cruz é suficiente para mudar seu coração. A cruz é suficiente para mudar a sua vida inteira. A cruz é suficiente para te resgatar, conduzir a sua vida e levá-lo para o céu. A cruz é suficiente. Cristo é suficiente. Aleluia. Quando você não crê que você não precisa de mais uma coisinha, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele resgata, Ele faz o que ninguém pode fazer. O que eu não posso fazer. O que você não pode fazer por seus filhos. O que ninguém pode fazer por você. Quando você crê em Cristo, no sacrifício da cruz,
você recebe tudo o que precisa. Quando você o coloca no centro da sua vida e passa a construir tudo com base nele, você constrói uma vida segura, onde a paz se torna o dominador, uma vida onde tem alegria, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. É a palavra que é justiça. É ouro, é linho fino, que é justiça. É paz e alegria no Espírito. Alegria no Espírito. Aí dá um culto inteiro. Alegria no Espírito, alegria no Espírito. Quer dizer que eu não preciso de tudo perfeito para ter alegria? Não. Eu não preciso viver sem nenhum problema para ter alegria? Não. Eu preciso da alegria no Espírito. Está um caos aqui fora, mas eu tenho uma alegria. Porque a alegria é do Espírito. Esse é o resultado da cruz. Ela trouxe justiça, ela trouxe paz, deixo-vos a minha paz. Ela trouxe alegria, uma alegria inexplicável. Onde pessoas morreram gratas, apanharam, está na Bíblia, gratas por apanhar. Você já deve ter lido a parte em que os discípulos saem alegres, exultantes, glorificando, porque eles tinham apanhado por amor a Cristo. Esse povo, ou eles vivem numa dimensão, não é? Quem olhava pensava, ou eles vivem numa dimensão, não é? Eles não são deste mundo. Opa, já gostei, não são mesmo. Ou estão tudo louco. Não é gostoso quando alguém olha para você e pensa assim, bom, você não é desse mundo, né? Graças a Deus, você percebeu isso? Show. É verdade, eu não sou. Não, porque não é possível. Mas é possível. É andar com Cristo. Você sabe com quem uma pessoa está andando quando ela se depara com o inesperado, quando as coisas parecem que não vão acontecer, quando ela está debaixo de pressão e de ataque. É incrível. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E sabe para onde que eu levo isso com muito mais força? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Nós falamos muito sobre a divisão na igreja, na casa, na empresa. Mas e a sua divisão com Deus? Ele pensa de um jeito, você pensa de outro. E ele já apontou, o padrão é Cristo. Se você não pensa como ele, você não me agrada. O padrão é Cristo. Só tem um caminho para você andar com Deus. Ser um imitador de Cristo, ser um cristão de verdade. Porque dizer que é cristão, porque se converteu ao cristianismo, ele não veio para trazer mais um ismo. Aliás, o que mais tem no mundo são ismos. E quantos que realmente vivem a verdade que é Cristo? Quantos? Alguns se converteram a mais um ismo, saíram de um ismo para outro ismo. Mas não entenderam que isso vai além de cerimônias e rituais e tradições e instituições. É um padrão. Cristo é um padrão odiado, rejeitado,
Se me odiaram, vão odiar vocês. Se me perseguiram, vão perseguir vocês. Não foi isso que ele disse? Sim, foi isso que ele disse. Mas a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo. Minha comida é fazer a obra do meu Pai, concluí-la. Comida é nutrição, comida é alimento. E Jesus vem e diz, o meu alimento, o que me alimenta, será, o que te alimenta? O que alimenta você? O que dá energia em você? O que provoca você a se mover? É Cristo? É o que Cristo já fez? A coragem dele, a entrega dele, o sacrifício, a renúncia? Como ele pensa. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Só faço o que eu vejo o Pai fazer. Paulo disse, sede meus imitadores, começou de Cristo. Aí ele recebe uma mensagem que em Jerusalém, o que espera por ele são prisões e açoites. Você espera que um profeta chegue e profetize dias incríveis para você. E o profeta vem e profetiza. Em Jerusalém, espere por açoites, por prisões. Aí você pensa, então, então eu não vou para Jerusalém. Não é isso? Bom, se tem problema lá, eu não vou para lá. E Paulo faz o quê? Paulo se levanta e corre para Jerusalém. Porque ele não tem medo nem das prisões, nem dos açoites. Ele quer cumprir com a missão. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá lá. Que dia vou ser preso, que dia vou apanhar, mas já sei, fui avisado, que vou viver prisões e açoites. E ainda assim eu vou? Todo mundo quer ir para um lugar gostoso, ensolarado, maravilhoso. Mas quantos estão dispostos a ir para um lugar onde vai sofrer pressão de todo o tamanho, por amor a Cristo? Essa é a mentalidade de Cristo. Quando você lê o livro de Hebreus, especialmente o capítulo 11, você vai ver lá aquele versículo incrível, incrível. E o mundo fala de todas as barbaridades, as barbáries que viveram, os absurdos, comidos por feras, cerrados ao meio, esquartejados, queimados vivos. E aí vem, e o mundo não era digno deles. Eles decidiram pensar como Cristo, não negaram o nome do Senhor, não se calaram diante das pressões. Ei, a igreja do Senhor é o exército de Cristo aqui na terra. E o nosso mestre não é covarde, não é fraco, não é molenga, não é preguiçoso, não é acomodado, não é inerte, não é passivo, não é procrastinador. O nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso líder é corajoso, é fiel, é destemido, é zeloso, é diligente, é comprometido. É ousado e muito, mas muito corajoso. Não foge dos desafios, não recua na batalha.
não entra em guerra sem recompensa, não se ofende, não é sentimental, emocional, não para porque tem um problema, ou porque está sentindo alguma coisa. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Quer dizer, tudo em mim não quer, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e cultos dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, inchado na sua carnal compreensão, inchado na sua carnal compreensão. Agora se desvia da verdade. E Paulo vem e diz, ninguém pode dominar vocês desse jeito. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Porque tudo quando está funcionando ligado a Cristo, cresce. Desliga de Cristo é que seca. Não é João 15? Eu sou a videira verdadeira, quem está ligado em mim dá fruto, muito fruto. Mas quem não dá fruto eu corto e seca. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Aqui ele fala de gente que tinha o quê? Uma carnal, uma alma o quê? Inchada, inchado na sua carnal compreensão. Fala de um povo que estava inchado, a carne estava inchada, uma compreensão carnal que inchava esse povo e dominava e desviava da verdade. E tinha gente sendo dominado por fábulas, por teorias, por uma teologia distorcida. Não é o que a gente vê hoje? Gente inchada na sua carnal compreensão, que falam coisas que eles têm a capacidade de chegar no nível de dizer que até a Bíblia não é a verdade, não é mais a inerrante palavra de Deus. Tem de tudo. Tem que atualizar, a Bíblia contém a palavra, mas não é a palavra, é cada aberração. Mas essas pessoas existem porque tem público. Tem público. É por isso que elas existem. Tem gente que dá ouvidos à sua carnal compreensão, inchadas por uma carnal compreensão. Não é a mente de Cristo? E vai desvirtuando pessoas? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Não é o que acontece com algumas pessoas? Algumas estavam indo bem, caminhando bem, foram tão longe. E agora onde elas estão? Na carne. Na carne. Um dia, nós vimos elas até no Espírito. E você pergunta, rapaz, onde é que você caiu? O que aconteceu com você?
Eu já vi Deus na sua vida. E agora o que eu estou vendo? Eu estou vendo carne. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nada na Bíblia está por acaso. É para crescermos o quê? Só em estatura? Não, em sabedoria, em graça, diante de Deus e dos homens. Tem gente que só cresceu no tamanho? Tem pessoas que se encheram de muitas coisas? Menos de sabedoria e graça? Para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Enganam fraudulosamente. São verdadeiras fraudes. Eles vêm e levam aqueles que não estão fundamentados na verdade. Mas tem gente que não tem cuidado nenhum com a vida espiritual dele. Ele come em qualquer lugar, ele bebe de qualquer fonte. E quantos que estão doentes espiritualmente? Porque não cuidaram da própria vida espiritual. Foram em busca de fantasias, de fábulas, como está escrito. Agem como meninos, qualquer um leva. Qualquer um leva. Ó, pega uma criança, dá um brinquedinho com docinho para ela, se atrai ela. Quantos que têm sido levados porque ainda são meninos na fé? Não tem alicerce. O padrão não é Cristo. Não entenderam nada de Cristo. Não amadureceram. Não romperam com a barreira interna e deixaram Cristo dominar a vida. Eu penso como Cristo, falo como Cristo, respiro, vivo. O meu padrão é Cristo. Quantas pessoas que até hoje são consumidoras dentro da igreja e não investidoras e doadoras? Quantas que o escritor aos Hebreus disse que vocês já deveriam estar ensinando os outros, deveriam ser mestres. No entanto, vocês precisam voltar ao ensino elementar. Quantos que eram para estar cuidando dos outros? Cuidando da igreja do Senhor? Cuidando. Ensinando. Apoiando. Onde é que estão? Às vezes dando mais trabalho do que aquele bebezinho na fé que chegou. Aquele que se batizou outro dia. Quantos que deveriam estar agarrando o seu chamado, a sua missão, mas agem como criancinhas, batendo o pezinho quando são contrariadas. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça. Eu escolhi vocês. Eu não escolhi vocês para vocês serem eternos meninos. Eu escolhi vocês para que vocês possam dar fruto. E fruto que permaneça. E aqui ele fala exatamente do fruto do Espírito. A fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Como é que eu vou obter o cumprimento das promessas se eu não dou fruto?
fruto que permanece. Fruto que permanece. Do fruto, fruto que permanece. Do fruto, fruto que permanece. E não inchado na carne. Uma compreensão carnal, inchada. Mas dando fruto que permaneça, onde está dentro de mim. Não é o que o outro vai responder, como o outro vai responder, mas o que eu acredito, o que está dentro de mim. Eu não perdoo porque ele merece, mas porque eu conheço a verdade. Eu não faço bem, talvez porque tal pessoa merece, mas porque eu não posso. Eu sou constrangida pela verdade. Não tem como sair outra coisa de mim. É quem eu me tornei, é quem eu sou, não tem como sair outra coisa, a não ser boas obras, porque não fomos salvos pelas obras, mas para boas obras. Então eu estou aqui para produzir boas obras. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e saiu o quê? Fazendo bem por onde ele passou. Ele é o meu mestre e eu o imito. Eu estou aqui para fazer o bem por onde eu passo. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. O Pai é glorificado quando eu dou muito fruto, e assim é desse jeito que nós seremos seus discípulos. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, colhe? Não, não colhe. Tem como você ir num espinheiro e tirar uma uva de lá? Não. Num abrolho e tirar um figo de lá? Não. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Ela é generosa, ela é gentil, ela dá alívio, ela é compreensível, ela é equilibrada, ela é consistente. Ela está ligada à videira. Ela dá fruto, e fruto que permanece, ela glorifica a Deus porque dá muito fruto, e ela é vista como um discípulo, uma discípula do Senhor, porque quem está de fora está vendo Cristo nela. As pessoas veem Cristo na sua forma de lidar com a sua família, as pessoas veem Cristo na sua forma de criar seus filhos, tratar seu cônjuge, as pessoas veem Cristo na sua maneira de lidar com as finanças. Quando você se compromete, as pessoas veem Cristo, você é fiel no trato, é um exemplo no trato e na palavra. As pessoas conseguem ver Cristo no seu estilo de vida, o seu vizinho consegue ver Cristo na sua casa, o seu patrão consegue ver Cristo na sua vida, na sua diligência. Quando você se compromete, as pessoas conseguem ver Cristo. Você é um exemplo em cumprir o que foi acordado. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Ela nunca produz bons frutos. É por isso que chega um momento que o próprio Deus corta. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pelo quê? Pelos frutos. Nós nos encantamos com os dons, mas Deus se encanta com os frutos. Nós perseguimos dons, mas Deus está perseguindo os frutos. Deus distribui seus dons.
mas Ele está de olho nos frutos, e são nossos frutos que provam que somos de verdade de Deus cristãos. Não são nossos dons. São os frutos. E quais os frutos que temos produzido? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso que eles faziam aqui, quando você fala maravilhas, é mais do que curar. É um olho aparecer, é uma perna aparecer. E o Senhor está dizendo para essas pessoas que fizeram maravilhas, que Ele não as conhece. Porque elas praticavam a iniquidade, elas usaram da unção em benefício próprio, mas se esqueceram dos frutos. Deus até usou. Pessoas foram abençoadas por Judas, mas Judas foi para o inferno. Judas levou cura, expulsou demônios, mas ele era um praticante da iniquidade. Na sua vida oculta, privada, ele era um homem corrupto, ele era um ladrão, ele era um questionador. Mas ele estava no ministério de Jesus, ele andava com Jesus. E Jesus deu a ele a oportunidade. Deu uma grande oportunidade. O Senhor é muito amoroso, Ele nos dá oportunidades. Ele tem dado oportunidades para tantas pessoas. Ele tem nos chamado para mais, Ele tem nos ensinado. Mas o que é que nós temos segurado? Temos crido, na verdade? Temos nos alinhado com ela? Ou estamos perdendo a nossa vida? Que é o nosso caráter que importa para Deus. É em quem você se torna que importa para Deus. Deus está olhando, o Espírito Santo, para algo mais profundo. Ele está mais de olho no porquê eu faço do que no que estou fazendo. A coisa é mais profunda. É muito profunda. É uma mudança interna. Eu falo uma vida inteira, vencer é uma tarefa interna. Se não muda dentro, vai estourar aqui fora. Cristão. Tem gente que se apresenta como um cristão, mas tudo que ele não é um cristão. Porque cristão é um pequeno Cristo. É alguém que imita Cristo, é uma réplica de Cristo, que carrega o padrão de Cristo, que vive no modelo que é Cristo. O seu modelo é Cristo, sua referência é Cristo. O espírito que está nele é o de Cristo, o caráter é o de Cristo. Ele cresce para, todos os dias ele está crescendo e buscando atingir a estatura de Cristo. Ele busca imitar a Cristo. Ele
através da palavra, ele convive com Cristo. Ele anda com Cristo. E ele passa a falar como Cristo e a responder como Cristo. Então ele vive focado. Ele vive uma vida profunda, uma vida elevada, uma vida que está bem fundamentada, onde o tempo todo é tirando aquilo que está desalinhado de Cristo, colocando o que o iguala cada vez mais com Cristo. E quando a Bíblia fala de atingir a perfeição, ela está ensinando sobre maturidade. Não tem como dizer que uma pessoa está crescendo se ela permanece na imaturidade, na inconsistência, com o espírito volúvel e oscilante. Ela vai até um ponto. Algumas pessoas estão como aquelas 2,5 tribos, não querem atravessar o Jordão. Elas querem ficar do lado de cá do Jordão. Elas querem um pouco. Elas até querem um pouco, mas elas não querem tudo. Porque elas abrem mão de atravessar o Jordão e viver tudo. Porque vai exigir muito mais delas. Muito mais delas. E nós precisamos perseguir o que Deus, em toda palavra, nos ensina. Quando Ele manda que Moisés impõe as mãos sobre aquelas autoridades, foi porque Ele queria que aquele espírito que estava em Moisés fosse transferido para aquele povo. Um espírito, um povo que tinha autoridade, que se posicionava como Moisés, que em Hebreus vai falar que ele abriu mão daquela glória momentânea do Egito para sofrer com o povo de Deus. Quantos que estão dispostos a abrir mão de uma glória momentânea, de prazeres momentâneos, como está escrito lá, para sofrer um pouco de tempo, dizendo não para você, não para suas vontades, não para sua carne, para agradar a Deus. Tem gente que quer casar, mas não quer viver o casamento, quer ter filho, mas não quer viver a maternidade, a paternidade. Quer ser crente sem viver o verdadeiro cristianismo. E aí, muitos perguntam, meu Deus, por que a iniquidade aumentou tanto? Ora, o aumento de trevas é a ausência de luz? Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. E se eu não ocupo o meu lugar de luz e de sal, as trevas aumentam e tudo estraga, porque o sal impede de estragar. Sou eu? Você? Que nos posicionamos em toda parte, sem nos envergonhar. Porque, como disse Jesus, quem se envergonha de mim, eu também vou me envergonhar dele. Eu me sinto honrado e altamente favorecido por ser um cristão. E o verdadeiro cristão, ele não tem medo da vida, ele não tem medo da morte. Morrer é Cristo,
Viver é Cristo. Se eu vivo, vivo para Cristo. Se morro, vou para Cristo. Ou seja, um cristão nunca morre, um cristão nunca perde. É por isso que um cristão vive alegre, porque se vivo, estou para Cristo. Se morro, não morro, durmo em Cristo. É lindo quando um cristão parte para Deus, quando ele dorme no Senhor. Como está escrito o salmista, que é linda, é bonita a morte do justo diante do Senhor. Por quê? Porque ali tem um justo que correu a boa corrida, combateu o bom combate e terminou a corrida e guardou a fé. Ele está vivendo com propósito. Ele sabe o que cabe e o que não cabe na vida dele. O que é e o que não é para ele. Que lugar é para ele e onde não é para ele estar. E ele não tem problema com isso, porque ele já escolheu um lado, e o lado dele é Cristo. Ele já escolheu um lado, seu lado é Cristo. Será que você escolheu um lado? Será que no fundo, lá no fundo, você diz que escolheu um lado, mas na prática você ainda não escolheu por Cristo? Quando você escolhe por Cristo, você está dizendo ao mundo, quando você levanta sua mão e diz, eu recebo como meu Salvador. Quando você desce as águas batismais, você está anunciando para o mundo. Eu me tornei nova criatura. O que cabia na minha vida não cabe mais. Eu agora tenho uma mente, um padrão, um espírito, um caráter, um modelo, que é Cristo. Na minha casa só entra o que louva a Cristo. No meu trabalho, na minha empresa, nos meus negócios, Cristo é o meu estilo de vida. Eu sou um cristão. Eu estou dizendo, meu estilo de vida é o de Cristo. Eu estou dizendo, quando eu digo, eu sou um cristão, eu estou dizendo, eu escolhi um lado. Meu lado é Cristo. Eu vivo por Ele e eu morro por Ele. Eu nego a mim mesma por causa dEle. Eu solto o que eu tiver que soltar por causa dEle. Ele é a minha linguagem, Ele é o meu padrão. Ele é a minha escolha de vida. Ele é o meu estilo de vida. Ele é a justiça, é a paz, é a alegria da minha vida. Eu vivo para Cristo. Eu não estou de passagem. Eu não sou um frequentador apenas de uma igreja. Eu sou um discípulo de Cristo. Eu trabalho para Cristo. Eu vivo a minha vida para honrar a Cristo. Eu cuido das coisas do meu Pai. Eu sei que a minha vida aqui é curta. Porque se eu viver 100 anos, para muita gente é muita coisa, mas quando se entra na perspectiva da eternidade, é só uma gota no oceano. Não é mais nada. É uma vida que passa. E eu vou viver uma vida que passa como se fosse tudo. Essa vida é tudo. Eu vou dar tudo à minha carne porque é tudo. Eu vou viver como se não existisse algo mais, porque isso é tudo. Não. Isso é uma parte muito pequena do que tem
reservado para aqueles que têm uma mentalidade de eternidade, de reino. Para aqueles que sabem que não são deste mundo, são cidadãos do céu. E decidiram viver alinhados com Cristo, dando glória a Ele, sem abrir a boca, muitas vezes. Cristão. Coloque-se em pé, por gentileza. Teria muito ainda para ser dito. Com a mão no coração, sua mente ligada no céu, olhe para a sua vida. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, enfermo na fé, fraco na fé. E como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. Enfermo na fé, fraco na fé, consciência fraca, tudo fica contaminado. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira, escândalo para os fracos. Consciência fraca. Quando o povo ficou impaciente, reclamou do milagre, atraiu serpentes que sempre estiveram lá. E eles descobriram o que significava a proteção de Deus, quando Deus tirou a proteção deles. Nenhuma serpente entrava no acampamento. Quando eles reclamaram, o Senhor tirou a proteção. E eles descobriram que tinha muitos animais peçonhentos naquele deserto. Deus nos defende tanto e nos protege tanto, que às vezes nem percebemos quanto mal tem aí fora, por tanta proteção que está sobre nós. Mas todos os dias os noticiários anunciam coisas bizarras e terríveis. É a proteção do Senhor sobre nós que nos garante uma segurança que poucos têm a não ser o povo de Deus. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Você só vai entender o que é sobrenatural de forma espiritual. Você quer entender o mundo espiritual de forma natural, com uma cabeça natural, à base de lógica. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Você olha para um negócio e fala assim, isso é espiritual, isso é uma batalha espiritual. O problema disso aí é espiritual. E às vezes a pessoa está lutando de forma natural. E ele mesmo, por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Porém temos a mente de Cristo. Qual é a mente que nós temos? Que nos faz ver o que ninguém está vendo. Só os espirituais.
Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício, o exercício constante. Exercício constante. Tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne, e eles estão em conflito um com o outro. Quem vai vencer no seu caso? De modo que vocês não fazem o que desejam, você vai ter que escolher um lado. Ou você vai fazer tudo que sua carne quer, ou vai fazer o que o Espírito está mandando. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. São tantas escrituras lindas, incríveis. Uma mais forte do que a outra, que nos manda crescer, e crescer, e crescer. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Sou tentada a ler todas elas. Eu amo a palavra de Deus. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu aprendi na minha vida, eu devo à palavra. A minha sanidade, o equilíbrio, a paz, o discernimento, eu devo à palavra. Cristão. Nós vamos sair daqui decididos a sermos cristãos realmente. Não praticantes de mais um ismo. Mas representantes de Cristo, os embaixadores de Cristo, que dão louvor a Ele, em cada decisão, em cada passo, em cada escolha. Espírito Santo, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui. Ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos. Ajuda-nos, 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 Senhor. Pai, eu oro, pedindo ajuda-nos. Que cada um esteja se vestindo dessa roupa nova de verdade, fazendo uso dessa mente que traz a perspectiva certa, porque tudo é uma questão de perspectiva. Enquanto alguns não adotarem a perspectiva do reino, de Cristo, do que é ser um cristão, não vão conseguir viver como um. Eu oro para que as barreiras, as fortalezas, os bloqueios que impedem a visão clara, o discernimento de cada um, seja arrancado, demolido essas fortalezas. Eu oro por um temor profundo, por revelação, por um despertar. Nenhuma palavra vem por acaso. O Senhor está chamando a sua igreja, a minha igreja, o que o Senhor tem dito é o meu exército. Ocupe esse lugar de um bom soldado, de um cristão. Um cristão não se acovarda, um cristão não recua, um cristão glorifica o teu nome, um cristão ilumina, um cristão salga, um cristão dá testemunho de quem o Senhor é,
O mundo se apaixona pelo Senhor por causa de um verdadeiro cristão. Pessoas se curvam ao Senhor por causa do testemunho de um verdadeiro cristão. Deus, quando a iniquidade aumenta, é porque a igreja não tem se posicionado. Eu oro para que o teu povo se levante e se posicione com força, com coragem, com ousadia, com autoridade, como luz, como sal. Eu oro para que a tua palavra esteja mexendo nas entranhas de cada um, despertando os corações, arrancando a dureza de coração, dando a consciência, a perspectiva certa, a clareza. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor venha e convença e fala, Senhor, mostra, Senhor, coloca luz, Senhor, dá clareza, Senhor, faz a obra, Senhor. Deus, vai tocando profundamente e que nada, que ninguém consiga resistir a um apelo tão profundo, a uma chamada tão urgente. O Senhor está chamando os verdadeiros cristãos para fora. Saia, manifeste, posicione-se, fala a minha língua, faça o meu trabalho, engrandeça o meu nome. Eu oro, Senhor, para que um temor profundo esteja vindo como um manto, esteja vestindo cada um, e que nenhuma pessoa consiga mais manter o mesmo padrão, o mesmo discurso, a mesma linguagem, o mesmo estilo de vida, as mesmas escolhas, a mesma maneira de resolver a vida. Eu oro por mudança, Senhor. Vem com poder aqui agora. Derrama unção. Nos cubra com teu sangue. Perdoa os nossos pecados. Lava-nos com teu sangue. Purifica-nos. E ajuda-nos a nos levantar com coragem e a nos posicionar onde estamos, onde moramos, onde trabalhamos, por onde passamos, que todos possam ver um cristão, porque é assim que se muda uma família, uma sociedade. É aquela professora que não tem vergonha de dizer que é cristã e ensinar os valores certos. É aquele médico que não tem vergonha de se posicionar como cristão e fazer o que é certo. É aquele empresário que não tem vergonha de se posicionar como um cristão. É aquela pessoa que não tem vergonha e não se intimida diante dos desafios, que é assumir o Senhor, assumir Cristo, assumir o Senhor na vida, com todas as consequências, com todas as exigências e com todas as maravilhas, porque tem a consequência de se viver a vida mais gloriosa, mas também de se viver desafios, simplesmente pelo fato de ser um cristão. Quantos familiares que passaram a nos odiar só porque nos tornamos cristãos, pessoas que se afastaram só porque nos tornamos cristãos.
porque passamos a proclamar a verdade, passamos a viver com base em princípios e valores que excedem qualquer conhecimento humano. Nós escolhemos viver com base no sobrenatural. Nós não queremos mais viver mergulhados só no que é natural. Existe algo maior. Senhor, ajuda cada um a romper a barreira. Ajuda cada um a romper aqui agora, para a glória do Teu nome. Ajuda, Senhor, a barreira da covardia, a barreira da inércia. Ajuda, Senhor, cada um romper agora com todas as barreiras e simplesmente se curvar a um chamado, a um apelo. Vamos, igreja, levante-se. Ah, Deus, eu vejo o Senhor dizendo: onde estão os verdadeiros cristãos, aqueles que o mundo não é digno deles? Onde estão os que sacrificam pelo meu nome, representam-me? Eu oro, Senhor, por um quebrantamento profundo. Eu oro para que uma aliança seja feita. Eu oro por rendição. Eu oro por corações rasgados. Senhor, eu oro por obreiros decididos a viver além de si mesmos. Eu vejo o Senhor cansado dos carnais que vivem para si mesmos. Onde estão os verdadeiros cristãos que vivem além de si mesmos, que são guiados pela fé e não por seus sentimentos, que respondem a todas as demandas como um verdadeiro cristão responde? Eu oro, Senhor. Eu oro para que saia por aquela porta daqui a pouco uma nação de homens e mulheres que decidiram mudar em todas as oportunidades que têm tido, no território em que estão. Mudar a atmosfera, mudar vidas, por representar bem o Senhor. Que este homem saia daqui decidido a ser aquele pai que o filho vê o Senhor, vê Cristo. A mãe que o filho vê Cristo. Que todos ao redor possam ver o Senhor em nós, sem abrirmos a boca. Que possamos viver de forma convicta, Senhor. Onde sabemos rapidamente dizer não, porque já escolhemos um lado. E o nosso lado é Cristo. Eu já escolhi. E eu oro para que cada um tenha escolhido, não de boca, não de forma almática, mas que pelo Espírito tenham decidido a vida escolhendo um lado. O meu lado é Cristo, o meu exemplo é Cristo, o meu Deus é Cristo. Continue falando, tocando, transformando para a glória do Teu nome. E que esta palavra esteja constrangendo
e continue cada um a elevar a régua, o nível, e a responder como um verdadeiro cristão. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Obrigado por tudo. Pelos frutos, nós conhecemos um verdadeiro cristão. Que possamos ver frutos poderosos sendo produzidos, gerados, que vão alimentar a muitos, Senhor. Obrigado por tudo. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.